O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos há de anunciá-lo. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vos há de anunciá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós já estamos aproximando da festa da Ascensão de Jesus. E aqui, nesse Evangelho de São João, Jesus está reunido com seus apóstolos para celebrarem a última ceia. E aqui Jesus faz como que um discurso de despedida, a preparar os seus discípulos para os tempos novos que irão começar. Então, Jesus começa a falar de uma verdade que eles ainda não podem compreender, porque não é uma verdade que está relacionada com as coisas desse mundo, mas uma verdade que nos levará ao pleno conhecimento da intimidade com Deus. Então, só poderemos compreender essa verdade pela ação do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz que eles não poderiam compreender essas verdades por enquanto. Então, de certa forma, também estamos a nos preparar para poder celebrarmos a festa do Pentecostes, a festa do Espírito Santo. E é através desse Espírito Santo que nós temos a capacidade de compreender o que significa essa verdade que Jesus fala, que é realmente compreender o que significa essa também intimidade com Jesus. Então, Jesus fala que o Espírito glorificará, porque tudo é dele, tanto o Espírito como também aqueles que lhe pertencem. Então, isso conforta-nos o coração, porque, de certa forma, todos nós devemos compreender, ao mínimo, que nós pertencemos a Deus, que o Senhor não está longe de nós, é aquele que está sempre à nossa procura, enquanto muitas vezes somos nós que nos afastamos dele. Então, nessa leitura primeira, tão bonita, tão profunda que nós escutamos, nós vemos que São Paulo está agora em terra de filósofos. Atenas era, nessa altura, a capital da cultura, de onde emanava os grandes pensamentos de grande sabedoria. Paulo, como homem estudado e também observador, mas também guiado pelo Espírito Santo, vai observar aquilo que os gregos realizaram em função daquilo que é sagrado. E percebeu que os gregos eram muito religiosos. Então, ele vai partir a partir daquela realidade que ele está a perceber. E começa o seu discurso nesse lugar chamado Areópago, porque é um local muito interessante, onde muitos se reuniam para poder escutar os grandes discursos. Então, São Paulo
através desse lugar e a partir dessa experiência, da sua observação, começa a dizer que eles eram um povo extremamente religiosos. Na verdade, diz São Paulo, quando eu andava percorrendo a vossa cidade e observando os vossos monumentos sagrados, encontrei um altar. E é a partir daqui que ele começa também a dizer, porque esse altar estava dizendo ao Deus desconhecido. Então Paulo começa por aproveitar dessa descrição para poder anunciar o Deus verdadeiro que ele conhece, que ele fez a experiência. E aqui há uma diferença importante de observarmos, que não basta dizer que temos fé, não basta dizer que nós somos religiosos, não basta dizer que nós participamos da missa, que nós rezamos, mas muitas vezes parece que rezamos a um Deus desconhecido, porque ainda não fizemos uma experiência verdadeira do amor de Deus na nossa vida. E quando nós não fazemos essa experiência, temos a tentação de querer adorar um Deus segundo os nossos critérios, segundo aquilo que eu desejo, segundo aquilo que eu espero. Ou seja, viver um cristianismo à minha medida. E não é assim que deve ser, porque sabemos muito bem que viver os mandamentos de Jesus é exigente, exige de nós muitas coisas, principalmente o mandamento do amor. Então, São Paulo vai mostrar para eles que eles adoram um Deus que não conhecem, ou deuses que não conheciam. E ele agora vai mostrar a sua experiência, falar da sua experiência, do Deus que não está longe de nós. Vai falar também de Jesus, daquele que Deus por ele vai julgar o mundo e que é um homem, mas que agora vive para sempre. Quando São Paulo começa a dizer que Deus não está longe de nós, porque nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós experimentamos a vida. Mas é necessário fazer essa experiência para poder descobrir na nossa vida como nós vivemos em Deus, como nós nos movemos nele, como ele existe na minha vida. Se não fizermos essa experiência, continuaremos a viver em um mundo paralelo, a um mundo como os gregos viviam, do ser muito religiosos, do ter altares construídos para Deus, mas um Deus desconhecido, porque apenas ouvi falar dele, porque apenas repito ações no cotidiano, mas a minha vida não muda nada, porque não fiz essa experiência verdadeira do amor de Deus na minha vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus não está longe de nós, porque nós devemos fazer essa experiência, experimentar esse amor dele na nossa vida. Somos da raça de Deus, como diz São Paulo. E se nós somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou qualquer coisa que nós podemos fazer. Não podemos viver na ignorância. Os primeiros cristãos nos deram um grande exemplo e testemunho, porque fizeram a experiência desse amor de Deus na sua vida. Por isso, enquanto nós vivermos, não achamos que somos religiosos, só porque praticamos a religião e vivemos na mediocridade, vivemos num egoísmo a cada dia, então nunca vamos saber o que realmente significa viver em Deus, o que significa fazer essa experiência do seu amor, para podermos também contagiar os outros através da nossa experiência de fé. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.